Olá pessoal, tudo bem? Prazer, sou Rafael Bandeira, sou gastroenterologista e estamos aqui mais uma vez para um módulo do Medicoff Extensivo. A gente vai falar nesse módulo um pouquinho sobre uma complicação muito comum na cirrose, que é a ascite e a peritonite bacteriana espontânea. E eu tenho certeza que esse tema ele não cai na prova, ele despenca na prova, tá? Podem estar certos que em alguma prova que você prestar esse ano, esse tema vai estar lá presente, tá? Então vamos lá. Para começar, o que é ascite, Rafael? Ascite é o acúmulo de líquido no peritônio. Da mesma forma que a gente tem ali o derrame pleural, quando acumula líquido na pleura, aqui a gente tem o acúmulo de líquido no peritônio formando ascite. E como que eu identifico que o paciente tem ascite? Primeiro, você vai suspeitar que o paciente tem ascite quando ele tem aquele aumento do volume abdominal. Tá? Que o aumento do volume abdominal pode ser gordurinha, pode ser distensão de álsea, mas aqui a gente vai ter um aumento do volume abdominal por acúmulo de líquido. E como eu identifico isso no exame físico? Bom, em grandes ascites, a gente pode ter, por exemplo, o sinal do piparote positivo. O que seria esse sinal do piparote, Rafael? A gente pede para o paciente pôr a mão aqui no meio, a gente põe uma mão aqui do nosso lado e com a outra mão do outro lado a gente dá uns petelecos. Por quê? Com a outra mão contrária ao lugar dos petelecos, a gente vai sentir uma vibração desse líquido. Mas como eu falei, isso é mais para ascites mais volumosas. Em ascites menores, a gente não consegue avaliar o piparote positivo. Um dos sinais mais precoces que a gente tem para avaliar ascite em ascites menores é o toque retal, tá? Que em teoria seria um pouco mais sensível para avaliar ascites menores. E dois sinais semiológicos muito interessantes que a gente tem na prática são o semicírculo de Skoda, que basicamente quando o paciente está em decúbito dorsal, o líquido pela gravidade tende a se acumular deste modo aqui, tá? Mais embaixo nas laterais. Então, quando você percutir o abdômen do paciente, você vai ter que aqui é timpânico e aqui é maciço, tá? E semelhante a essa ideia, quando a gente põe o paciente em decúbito lateral, esse líquido ele vai escorrer para o lado do decúbito e a gente vai ter o que a gente chama de maciçez móvel, porque em cima vai ficar timpânico e embaixo vai ficar maciço. E tem uma questão do SUS São Paulo que caiu agora esse ano, em 2024, muito interessante sobre isso, tá? Uma questão de semiologia, tá? Foi muito interessante, na verdade eu não tinha visto ainda ser cobrada em provas dessa forma, então vou trazer para vocês, porque pode ser que, como inventar essa questão agora, essa questão possa se replicar de alguma forma mais, né? Considerando a percussão abdominal de um paciente com ascite que está em decúbito dorsal deitado no leito e que as letras M e T indicam respectivamente maciço e timpânico, assinale a alternativa que apresenta o número que corresponde à imagem que se correlaciona de maneira mais acurada com o exame físico esperado. Quer dizer, o exame físico do paciente com ascite. Aqui você já olha nas imagens e já fala, poxa, o paciente está em decúbito dorsal, ele quer que eu mostre como é o semicírculo de Skoda. E logo nessa primeira alternativa aqui, a gente já observa que é o semicírculo de Skoda perfeito, tá? Maciço aqui e timpânico aqui, formando aquele semicírculo que é justamente onde o líquido se acumula. Aqui, por exemplo, na 3, tem uma convexidade invertida. Por quê? Porque o círculo é para ser assim, porque é como a gravidade faz com que o líquido se acumule, tá? Aqui seria completamente o contrário, o círculo maciço em cima não faz sentido. Aqui dessa forma, só se o paciente estiver de ponta cabeça, se você for percutir ele de ponta cabeça. E esse aqui não faz o menor sentido com esse alvo de uma 6 no meio, tá? Então, claramente, essa questão ela faz menção ao semicírculo de Skoda, que é essa primeira figura, então, gabarito letra A. Voltando um pouco, então, falando sobre aquelas... A gente estava aqui falando sobre a ascite. Um conceito importante que a gente precisa dizer, gente, é que a ascite, nem toda ascite é cirrose, nem toda ascite é hipertensão portal, tá? Pelo amor de Deus. Isso para a vida e para a prova, tá? Então, na vida, se você vê uma ascite nova, primeiro você tem que investigar essa ascite. Não é para você simplesmente falar que o paciente é cirrótico porque ele tem ascite. Apesar do que a cirrose é a principal causa de ascite, mas nem toda ascite é cirrose, pelo amor de Deus. Tá? E na prova se usam muito disso para tentar fazer pegadinha e para tentar fazer questão de diagnóstico diferencial de ascite, que é muito legal às vezes. Como que a gente começa a investigar a ascite, gente? Através da paracentese diagnóstica. E o que é a paracentese diagnóstica? A paracentese diagnóstica é a gente ir lá na barriga do paciente com a agulhinha, vai lá, fura e tira um pouquinho de líquido para análise, tá? É diferente para paracentese diagnóstica de paracentese de alívio, tá? Na paracentese diagnóstica, em grandes centros, hoje em dia, muitos fazem já guiado por ultrassonografia, onde você vê ali o ponto mais seguro para realizar a punção, onde tem uma melhor bolsão de líquido para você estar retirando, mas classicamente a gente vai traçar uma linha da crista ilíaca anterosuperior esquerda até a cicatriz umbilical e vai dividir essa linha em 3 terços.
O ponto ideal de punção é entre o terço médio e o terço distal, mais ou menos aqui nesse rabisco que a gente fez, tá? Porque essa seria uma região mais segura em que você fugiria um pouco mais de vasos abdominais, tá? Bom, e na paracentese diagnóstica, Rafael, o que eu preciso olhar? Digo para vocês, a principal variável inicial que você precisa olhar é a albumina desse líquido acítico, para você poder calcular o GASA, tá? GASA é o gradiente albumina soro acite, tá? Basicamente o que você faz? Você pega a albumina sérica e dessa albumina sérica você vai subtrair a albumina da acite, tá? E com isso você vai ter um valor. Se esse valor for alto, e por alto se entenda maior ou igual a 1,1, a gente vai ter um transudato que a gente vai interpretar como uma hipertensão portal, tá? Então, se o GASA está alto, a pressão portal está alta. E essa hipertensão, e depois de avaliar que é a hipertensão portal, outra característica que a gente precisa avaliar é sobre a proteína total do líquido acítico. Se é uma proteína total do líquido acítico baixa, por baixa se entenda menor que 2,5, a gente vai fechar o diagnóstico para cirrose. Cerca de 85% das acites são por conta de cirrose. Já se essa proteína do líquido acítico for mais alta, maior que 2,5, a gente vai pensar na etiologia cardiogênica, no hipertensão portal aí pós-hepática até. E nesse caso, por quê? Por que pensar nisso? Porque assim, num paciente cirrótico, ele já tem insuficiência hepática, ele já tem menor produção de proteínas, tá? Então a proteína líquida acítica vai ser baixa, porque ele tem essa insuficiência hepática, tá bom? De causa cardiogênica, as principais que a gente tem são insuficiência cardíaca congestiva, tá certo? Insuficiência cardíaca direita e pericardite constrictiva. Por outro lado, se eu tiver um GASA baixo, isto é, menor que 1,1, eu vou interpretar isso como exudato e vou interpretar isso que é uma doença do peritônio. Tá? E dentre as doenças peritoneais, a mais comum, que é a segunda principal causa de ascite, é a carcinomatose peritoneal. Tá? E aqui o nosso diagnóstico, ele vai ser, a gente vai ter uma maior certeza do nosso diagnóstico se a citologia oncótica vier positiva no líquido peritoneal, tá? No líquido ascite. Outro diagnóstico importante que a gente tem é a tuberculose. Aqui a gente pode dosar o ADA, que não tem uma sensibilidade tão alta, mas se vier alto, ajuda bastante a gente para fechar o diagnóstico de tuberculose. A gente pode pesquisar BK nesse líquido acítico. E se a gente tiver uma alta suspeição de tuberculose, por exemplo, o paciente, sei lá, tem nódulos pulmonares, tem febre, perda de peso, a gente pode pensar, inclusive, em fazer uma biópsia peritoneal para investigar essa tuberculose, se os outros exames não tiverem sido assertivos, ainda conclusivos para o diagnóstico. A ascite pancreática também é uma causa interessante. Como que a gente vai suspeitar da ascite pancreática? Pela amilase elevada no líquido acítico. Por amilase elevada, entenda-se maior que 1000, tá? Então, um valor bem aumentado de amilase no líquido acítico. Rafael, e por que a gente vai ter uma ascite pancreática? Geralmente é por vazamento de secreções pancreáticas por alguma lesão ductal. Por exemplo, principal causa, pancreatite crônica por álcool, tá? Outras causas, pode ter na pancreatite aguda, pode ter às vezes algum trauma pancreático, pode ser às vezes após uma biópsia que você fez por uma ecoendoscopia e acabou tendo lesão ductal. Então isso são possíveis etiologias para uma ascite pancreática, tá? A gente pode ter também a ascite quilosa, tá? A ascite quilosa, ela ocorre por uma obstrução de um ducto linfático, tá? Seja por um linfoma, por um trauma, paciente cirrótico também pode ter ascite quilosa, tuberculose pode causar ascite quilosa, tá? E como que a gente vai suspeitar de ascite quilosa? Quando a gente puncionar o líquido e vier um líquido branco, tá? Um líquido com triglicérides maiores que 1000, tá? Então, um líquido meio leitoso, esbranquiçado da ascite quilosa, e a gente fecha o diagnóstico, quando suspeita o diagnóstico, pelo menos quando os triglicérides no líquido acítico estão maiores que 1000. E por fim, a gente tem a ascite nefrogênica. A ascite nefrogênica, gente, na verdade, ela é um transudato, tá? Só que como o paciente tem proteinúria e acaba perdendo muita albumina, acaba que o GASA fica sendo baixo, tá? Porque acaba perdendo muita albumina sérica. Então o GASA fica sendo baixo e se comporta na análise como um exudato. Mas na prática, fisiopatologicamente, a ascite nefrogênica seria um transudato. Como que eu vou pensar? Geralmente o paciente com proteinúria, tá? E uma característica interessante é que a proteína sérica, principalmente a proteína líquido acítico, geralmente é baixa nesses pacientes, porque eles têm depressão de proteína. Perfeito? Entendido? Isso aqui, gente, esse fluxograma aqui, podem ter certeza, vai cair na prova de vocês, tá? Alguma questão de alguma prova que vocês prestarem esse ano vai pedir para vocês calcularem o GASA, tá? Outra coisa importante que a gente tem que falar, outro tópico importante, é que aqui eu falei de hipertensão portal, beleza.
mas vocês têm que lembrar também que a gente falou lá na aula de conceitos de cirrose, que nem toda hipertensão portal é cirrose, como mesmo já falou aqui, pode ser cardiogênica cirrose, e, além disso, que hipertensão portal pré-sinusoidal não costuma cursar com ascite, tá? Então, você tem uma hipertensão portal pré-hepática, por exemplo, uma trombose de porta, ou uma pré-sinusoidal por uma esquistossomose, geralmente não cursa com ascite, tá? Já se eu tenho hipertensão portal sinusoidal, que é causada principalmente pela cirrose, ou pós-sinusoidal, ou pós-hepática, tipo um Budd-Chiari, aí sim cursa com ascite. Perfeito? Vamos treinar então na questão, ó. USP 2024. Falei para você, gente, todo ano vai ter questão disso aqui, tá? Vai cair com certeza a questão para você pensar no GASA, tá? Às vezes vem um pouquinho escondido na questão, mas vai cair, tá? Homem de 72 anos, hipertenso, diabético e ex-estilista, procura atendimento por edema de membros inferiores e aumento do volume abdominal, iniciados há 4 meses. Exame clínico regular, estado geral, descorado, estase jugular presente. Opa, estase jugular parece, eu sou gastro, mas parece que é alguma coisa do coração, né? Vamos continuar. Edema de membros inferiores, simétrico, ascite, então ele confirmou, é ascite de moderado volume, então é um ascite esse aumento do volume abdominal. E aí o paciente foi submetido a uma paracentese diagnóstica, uma punção da ascite. Exames laboratoriais, proteínas totais 6, albumina sérica 3, importante, guarda aqui a albumina sérica 3, proteína no líquido acítico 3,5, albumina no líquido acítico 1,7, tá? Então o gás aqui é quanto? O gás é 3 menos 1,7, que é 1,3. Esse gás está alto ou está baixo? Está alto, é maior ou igual a 1,1. Então, se está alto, eu já pensei que se o gás está alto, é porque a pressão portal está alta. Então, eu já mudo o meu diagnóstico para ou é cirrose ou é cardiogênio, tá? Vamos lá, então, o que eu posso ter de característica a mais aqui para eu pensar se é cirrose cardiogênica? Aí eu vou olhar para a proteína no líquido acítico. A proteína no líquido acítico é quanto? É 3,5. E se é alto, é baixo? É alto. Lembra que eu falei? Alto é maior que 2,5. Então, se é alta a proteína no líquido acítico, eu vou pensar em quê? Em cardiogênico, tá, gente? Além disso, o paciente tem uma anemia e assinale o próximo exame mais adequado para o diagnóstico. Horas. Eu falei para vocês que o meu GASDA, minha análise do líquido acítico é compatível com o quê? Compatível com a ascite cardiogênica. O que eu tenho que pedir? Ultrassom Doppler de abdômen superior? Não, isso eu pediria se eu pensasse que fosse uma causa de cirrose. Então, não. B, ecocardiograma transtorácico? Perfeito, quero ver a função cardíaca desse paciente, porque eu acho que o problema está no coração nessa CIT. Além disso, o paciente já tinha estados jugulares, isso já me leva um pouquinho a mais, me direciona um pouquinho a mais de que a minha hipótese realmente pode ser uma CIT cardiogênica. Relação proteína, creatina e amostra isolada da urina? Não. Aí eu estaria pensando numa síndrome nefrótica, que aí eu precisaria de um gás abaixo, tá? Dosagem de triglicerídeos no líquido? Não. Aí eu estaria pensando numa ascite quilosa, e para ser ascite quilosa eu precisaria ter um gás abaixo. Deu para entender, gente, como é importante esse cálculo do gás? Então, assim, por isso que a gente está perdendo bastante tempo no gás, porque cai bastante questão sobre isso. Mais um para treinar. SES Rio de Janeiro 2022. Mulher de 55 anos refere que há 3 meses iniciou aumento do volume abdominal, que evoluiu para edema de membros inferiores e emagrecimento. Tá? O exame físico mostra ascite volumosa e a paracentese do líquido amarelo citrino, com proteína 4,2, albumina 2,5, citometria 1.500 células, sendo 85% de células mononucleares. A dosagem da adenosina deaminase do líquido acítico, quer dizer, do ADA, é de 30. Ah, Rafael, 30 é normal? É normal, tá? O valor de referência pode variar um pouquinho de laboratório, mas até 30 costuma ser normal, tá? O exame de sangue revelou proteína 6,4 e albumina 3, albumina sérica é 3. Esses achados sugerem um provável diagnóstico de... Vamos lá, gente. A CIT procura o GASA primeiro. Qual o GASA desse paciente? O GASA desse paciente é 3, que é albumina sérica, menos 2,5, que é albumina líquido acítico. Então, GASA 0,5. GASA 0,5 é um GASA baixo. Então, fala contra hipertensão portal, fala que é um exudato, fala que é uma doença peritoneal. Então, pode ser cirrose? Não, não pode ser cirrose. Pode ser tuberculose? Pelo GASA pode. Pode ser Budd-Chiari? Não, Budd-Chiari é uma causa de hipertensão portal pós-hepática, entra junto com a cardiogênica, tá? Então, não pode ser Budd-Chiari, porque o GASA teria que ser alto, seria hipertensão portal. Pode ser um tumor de ovário metastático? Pode. E aí, ficamos tuberculose ou tumor de ovário? Então, primeiro ponto, história clínica. É mulher de 55 anos, que vem com emagrecimento, não fala nada de febre. Então, assim, já é algo que a gente pode pensar, sim, que tem um tumor, certo? Segundo ponto, o ADA é normal.
tá, gente? O ADA é normal, então vai falar contra a tuberculose. Então, pela história clínica e por esse valor de ADA, a gente vai pensar muito mais num tumor de ovário metastático para essa paciente. Mas deu para entender o raciocínio importante que vem baseado no GASA? Perfeito. Então, vamos continuar. Vamos falar um pouquinho sobre tratamento da ascite no paciente cirrótico. Quais são os pilares do tratamento da ascite no paciente cirrótico? Primeiro ponto, dieta, gente. E aqui muita gente erra porque acham que não é para dar água para o paciente, tá? Não dar água para o paciente é coisa aí para ECC, tá? Para insuficiência cardíaca. No cirrótico, a gente não vai restringir a água de rotina, tá? A gente vai fazer restrição hídrica apenas se o paciente tiver uma hiponatremia muito importante. Quer dizer, um sódio aí, dependendo da referência, menor que 120 ou menor que 125. Fora hiponatremia importante, a gente não precisa fazer uma restrição hídrica importante. O que a gente tem que restringir é o sódio, tá? Tem que cortar o sal do paciente. Ele pode ingerir no máximo 2 gramas de sódio por dia. E aí, a gente consegue avaliar a adesão desse paciente se a gente dosar o sódio urinário sem diurético. Um sódio urinário alto, e por alto maior que 78, significa que o paciente está com má adesão à dieta ao sódio. Quer dizer, se o paciente está comendo muito sódio, ele está excretando muito sódio na urina. Então, é uma forma da gente avaliar a adesão à dieta do paciente, tá? Óbvio que isso tem que ser sem diurético, porque alguns diuréticos podem ser natriuréticos, tá? Falando de diurético, o diurético é um dos grandes pilares que a gente tem para tratar a ascite no paciente com cirrose, tá? As duas grandes estrelas que a gente tem aqui é a espironolactona e a furosemida, sendo que a espironolactona é a primeira escolha, mas a gente usa os dois juntos, tá? Mas se for para começar com um, começa com a espiro, tá? Lembrar que um aumenta o potássio, a espironolactona poupa potássio, a furosemida expolia potássio, então a gente pode ir brincando com isso na titulação das doses para a gente ir controlando os eletrólitos do paciente, tá? Geralmente, a proporção que a gente começa é de 100 mg de espironolactona para 40 de furosemida, e assim vai titulando conforme os eletrólitos do paciente forem indo, conforme a função renal do paciente for indo. Inicialmente, a gente vai titulando a dose a cada 3, 5 dias, aumentando a dose conforme a tolerância do paciente, principalmente conforme a função renal. São pacientes que às vezes podem ter um risco maior de desenvolver insuficiência renal, e aí você tem que ficar de olho, porque o diurético pode ser sim um predisponente para a gente ter uma lesão renal, principalmente pré-renal, né? E outras medidas importantes para a gente tratar essa ascite é cessar etilismo, se o paciente for etilista, interromper o uso de drogas hepatotóxicas e aqui principalmente o uso de anti-inflamatórios. E aí, Rafael, fiz tudo isso e a ascite não melhorou. O paciente está com ascite refratária. Primeiro, entender que a ascite refratária ela pode ser por dois mecanismos. Ou pode ser porque ele não respondeu à dose que a gente considera máxima de diurético, que seria 400 de espironolactona e 160 mg de furosemida, ou porque ele não tolera aumentar a dose. Ah, Rafael, tentei aumentar um pouquinho mais de 140, da proporção 140, e ele fez insuficiência renal. Se eu aumento mais, ele piora a diurese, ele fica com encefalopatia, então ele não tolera aumentar a dose. Então, isso também é uma causa é uma das formas de ser ascite refratária. E para a ascite ser considerada refratária, o sódio na urina de 24 horas sem diuréticos tem que ser menor que 78. Por quê? Porque se não for, significa que ele não está aderindo à dieta. Então, ele não é refratário, ele só não está fazendo tratamento direito, tá? Então, precisa me certificar da adesão com sódio urinário para eu chamar verdadeiramente de refratário. E aí, como que eu trato esse paciente com ascite refratária? Bom, a gente faz paracentese de alívio de grande monta, tá? A gente pega, fura a agulha, tira um monte de líquido. Vai tudo recoletar de novo? Vai. Então não adianta você fazer só por fazer. Você reserva para a paracentese de alívio para quando o paciente realmente estiver com muito desconforto respiratório, dores abdominais, muito desconforto, aí você vai e alivia esse paciente, tira desse líquido, tá? Se você tirar muito líquido, se tirar mais de 5 litros de uma vez, você tem que repor a albumina também para evitar que, pensa bem, vai recoletar esse líquido da ascite. Então o paciente tem um risco de fazer um paciente cirrótico ele é mal distribuído, tá certo? Em termos de volume. Então, ele pode acabar ficando hipovolêmico por causa de formar essa ascite de novo e corre risco de fazer insuficiência renal e até de cair pressão, coisas do tipo. Então, o que que a gente faz? Quando a gente faz paracentese de alívio muito grande, maior que 5 litros, a gente prescreve 8 gramas de albumina por litro retirado. Só para vocês terem uma ideia prática, o frasquinho tradicional de albumina é um frasquinho de 50 ml com 20% de concentração. Então, um frasco de albumina tem 20% de 50, tem 10 gramas de albumina, tá? O padrão que a gente costuma ver de apresentação nos hospitais, tá? Então, cada frasquinho é 10 gramas, daí você calcula, tirou 10 litros, então eu vou repor 80 gramas de albumina, tá? Então, eu vou repor aí 8 frascos de albumina se eu tirar 10 litros.
Perfeito? Bom, outra opção que a gente tem para tratar a cite refratária é o TIPS, tá? O que é o TIPS, Rafael? TIPS é o shunt porto-sistêmico intrahepático transjugular. Traduz que eu não entendi. Tá vendo essa malha metálica aqui? Tipo quase um stent, vai, não é malha metálica? Ela é posta, ela é colocada, está introduzida por radiointervenção e ela é como se fosse uma anastomose não cirúrgica, tá? Que cria uma comunicação entre um ramo portal intrahepático, tá? E uma veia suprahepática. E com isso, através do parênquima, ela consegue desafogar um pouquinho a pressão portal. Tá? E seria uma forma da gente transpassar um pouco essa resistência hepática para a gente diminuir a pressão portal. Tá? Então, assim, o TIPS ele vai estar indicado em qualquer situação em que a gente esteja com algum problema por causa de uma hipertensão portal, mas algum problema refratário que a gente não esteja resolvendo. Por exemplo, uma ascite refratária, um hidrotórax refratário, ou, por exemplo, uma HDA varicosa refratária, que o paciente não está melhorando, já tratou várias vezes, continua sangrando. O TIPS pode ser uma excelente situação para a gente resolver situações em que a gente está tendo um problema refratário decorrente da hipertensão portal. Perfeito? Bom, o que eu tenho que saber do TIPS, então, indicação é quando eu tenho que resolver um problema refratário associado à hipertensão portal, que pode ser uma ascite refratária, e complicações e contraindicações. Complicação principal, pensa comigo, você está transpassando um sangue que deveria passar pelo fígado, tá? Então você está passando escórias que deveriam ser metabolizadas por esse fígado, apesar de ser um fígado ruim. Então você está aumentando escórias nitrogenadas, tá? E com isso você está aumentando o risco de encefalopatia. Então a complicação do TIPS é encefalopatia. Ah, é contraindicado no paciente que já teve encefalopatia fazer um TIPS? Não, mas tem que ir com um pouquinho mais de cuidado. Outra complicação também é que a gente pode ter trombose. Ora, é uma malhazinha metálica, tipo um stent. Isso pode trombosar. Se trombosar, vou aumentar a hipertensão portal de novo e posso ter as mesmas complicações que eu tinha antes. Perfeito? E quais seriam as contraindicações? Bom, pensa comigo. Se eu estou transpassando o líquido, transpassando esse sangue venoso, eu vou aumentar muito o meu retorno venoso. Tá? Então, situações em que eu não posso aumentar muito o meu retorno venoso seriam contraindicações para eu pôr um TIPS. Então, por exemplo, hipertensão pulmonar, insuficiência cardíaca congestiva, insuficiência tricúspide grave seriam problemas para eu pôr o TIPS, porque eu estaria aumentando muito o meu retorno venoso. Além disso, paciente com uma doença policística hepática, tecnicamente é difícil, porque você está passando essa malha através do parênquima hepático. Então, você pode ir atravessando um monte de cisto. Então, doença policística hepática também é uma complicação, é um problema para se passar um TIPS. Tá? E se o paciente também tiver com infecção sistêmica ativa, você não vai fazer um procedimento desses no paciente com infecção ativa, porque você pode ter muito mais complicações associadas. Perfeito? Isso é o tudão que vocês precisam saber sobre o TIPS. Tá? Bom, continuando então de outras possibilidades, a gente tem que o paciente, a gente pode, hoje em dia se usa menos, justamente porque você tem, não é tão disponível, tipo assim, mas em grandes centros você tem um TIPS disponível, mas você também tem a opção de usar uma cirurgia para tentar reduzir a hipertensão portal, tá? Então, assim, por exemplo, esplenectomia, coisas do tipo, são cirurgias às vezes heróicas para tentar reduzir a hipertensão portal, para poder tratar isso também. E por fim, uma opção interessante é o transplante hepático, tá? Ah, por que eu não posso ficar só fazendo paracentese de alívio ad eterno? Olha, meu amigo, porque assim, cada vez que você faz um monte de paracentese de alívio, o paciente já é malnutrido, você está depletando mais ainda essas proteínas do paciente, você está deixando ele mais desnutrido, você está predispondo a infecções, tá? Então, assim, não dá esse tanto de paracentese de alívio a longo prazo, tá? Não sustenta, aumenta a mortalidade, tá? Então, inclusive, paciente com diagnóstico firmado de ascite refratária com necessidade de paracentese de alívio de repetição de grande monta, eles ganham priorização na lista de transplante hepático, tá? Que seria um tratamento definitivo para a gente resolver da ascite refratária. Bom, vamos treinar um pouquinho com essa questão da USP de 2023. Homem de 63 anos com cirrose Child C. Nas últimas 2 semanas apresentou piora da ascite e ganho de 2 kg. Está em uso de furosemida 160 e espironolactona 400. Quer dizer, eu falei para vocês, 400, 160, dose máxima de diurético. Exame clínico regular, estado geral e sinais vitais normais. Ascite volumosa, porém abdômen não está tenso. Resultado do sódio urinário, 96 mEq por dia. A causa mais provável de ganho de peso é, horas, está ganhando peso e está com dose máxima de diurético, já marca ascite refratária. Estou certo? Não. Está errado, gente. Por que está errado?
Porque o sódio urinário aqui, ele é maior que 78, tá? Significa, então, que esse paciente ele está sendo safadinho, tá? Ele não está aderindo à dieta hipossódica, tá? Então, a causa mais provável do ganho de peso é ingesta excessiva de sal. Lembrem que eu falei que para a gente fechar o diagnóstico de refratária, a gente precisa garantir que tem uma boa adesão à dieta hipossódica, tá? E essa adesão, a gente fala que tem adesão quando o sódio urinário na urina de 24 horas é menor que 78. Perfeito? Dose insuficiente de diuréticos? Não, porque já está na dose máxima. E hepatorrenal? Não, porque ele nem falou da creatinina, então nem tem como a gente fechar, nem começar a pensar em insulina hepatorrenal, já que ele não falou de função renal aqui pra gente. Bom, gente, outro tópico super importante quando a gente fala de ascite é que o paciente cirrótico ele tem um risco maior de translocação. Tá? E se translocarem bactérias intestinais para esse líquido acítico, a gente vai ter uma infecção desse líquido acítico. Tá? Se está translocando bactérias intestinais, qual a principal causa dessa infecção no líquido acítico? É gram-negativo, tá? Principalmente disparado Escherichia coli e depois Klebsiella, certo? E como que eu vou dar o diagnóstico que esse líquido está infectado? Bom, primeiro eu preciso suspeitar que ele está com infecção, e aí eu dou o diagnóstico através da paracentese diagnóstica, de novo. Só que aqui na peritonite bacteriana espontânea, que é o nome que a gente dá para essa infecção, o meu grande alvo diagnóstico não vai ser o GASA, mas eu já sei que esse paciente tem cirrose. Eu quero fazer a análise se está infectado. E aqui as duas principais variáveis são a celularidade e a cultura, tá? A celularidade, gente, a gente vai olhar o total de células e o diferencial, tá? Não basta ter muitas células, tem que ter muito neutrófilo, tem que ter muito polimórficos nucleares. Então, o critério para peritonite bacteriana espontânea vai ser maior que 250 polimórficos nucleares. E, pelo amor de Deus, não caiam na pegadinha das provas. Às vezes eles põem, sei lá, 500 células, mas põem que, sei lá, 10% é neutrófilo. Então, se de 500 só 10% é neutrófilo, só 50 é neutrófilos. Então, não tem um critério para infecção do líquido acítico, tá? E outro dado muito importante seria a cultura. Só que qual é o problema da cultura? Primeiro que a sensibilidade é baixa, tá? Algumas séries falam de 40, 50, 60% de sensibilidade. Essa sensibilidade ela pode aumentar um tanto se você já coleta a cultura do lado do paciente e já injeta no frasco de hemocultura, tá? No frasco de cultura direto. Tá? Isso pode aumentar a sensibilidade do método, mas também não vai virar 100%. Outro ponto é que a cultura demora para ser o resultado. Demora 3, 5 dias para ser o resultado de cultura. Então, assim, um paciente que está infectado, você não tem tempo de esperar a cultura para estabelecer um diagnóstico. Então, assim, tendo a celularidade aumentada e a suspeita clínica, você já vai instituir tratamento, porque a gente chama de peritonite bacteriana espontânea, que é essa infecção do líquido acítico por conta de translocação bacteriana no paciente cirrótico. Perfeito? Bom, Rafael, quando é que eu vou suspeitar que o paciente tem PBE? Tá? Ora, quando ele tiver febre, dor abdominal, ou honestamente, gente, qualquer descompensação no paciente cirrótico. O paciente cirrótico está com encefalopatia hepática, tem que pensar em PBE. O paciente vomitou sangue, tem que pensar em PBE. O paciente piorou da função renal, tem que pensar em PBE. Então, qualquer descompensação do paciente cirrótico que tem ascite tem que pensar que pode ter infectado esse líquido acítico. Tá? Beleza, eu já sei quando eu suspeito, já sei como diagnosticar, que eu tenho que fazer a paracentese diagnóstica e avaliar se tem mais de 250 polimórficos nucleares, neutrófilos, tá? E como que eu vou tratar? Ora, eu não falei para vocês que é mais gram-negativo, mais Escherichia coli, mais Klebsiella? Então, eu vou tratar com antibiótico e de escolha vai ser cefalosporina de terceira geração, que aí pode ser ceftriaxona, cefotaxima, e a princípio 5 dias são suficientes para o tratamento. Tá? Se for uma infecção já hospitalar, tiver uso de antibiótico recente, às vezes eu preciso adicionar cobertura para pseudomonas também, e aí eu acabo usando cefepime e tazocin. Tá? Outro ponto importantíssimo quando a gente trata PBE, gente, e que vocês têm que ter muito cuidado com isso na prova também, é que tem que pensar na profilaxia para síndrome hepatorenal. A gente tem outra aula só de síndrome hepatorenal, que é quando a gente tem a piora da função renal no paciente cirrótico. Vamos chamar assim. Mas no paciente que está infectado, a gente tem um risco maior de evoluir com a disfunção renal. E aí é preconizado pela Sociedade Americana do Fígado, tá? Que se o paciente tiver a creatinina maior que 1, ou ureia maior que 60, ou a bilirrubina total maior que 4, você tem que dar albumina no primeiro dia 1,5 gramas por quilo, máximo em 100 gramas, tá? E no terceiro dia albumina 1 grama por quilo, tá?
tá? Para fazer essa profilaxia de sistema hepatorenal. Eu sei que no meio de um monte de assunto que vocês têm que lembrar, gente, isso aqui, esses valores são complicados de vocês lembrarem, a gente esquece às vezes no dia a dia, tá? Então, assim, pensa assim, o paciente está com PBE, e em alguma alternativa da prova ele fala que tem que dar albumina, é porque tem que dar mesmo, tá? Considera isso. Por quê? Porque a albumina é para prevenir síndrome hepatorenal. Então tem que lembrar de ter que dar albumina junto. E aí os critérios, pensa assim, se o rim já está meio baleado, se a bilirrubina está meio aumentada, aí é mais ainda que eu tenho que dar albumina. Deu para entender? Bom, vamos então agora para um tema que tão importante quanto tratar, é prevenir a PBE, tá? A gente tem tanta profilaxia primária, que é naquele paciente que nunca teve PBE, mas ele que está sob risco maior de ter PBE, e eu quero prevenir que ele tenha a primeira vez, que aí eu chamo de profilaxia primária. Que quais casos são esses? São dois casos principais. É o paciente cirrótico, que está com HDA varicosa. Nesse contexto, HDA varicosa tem um risco muito maior de translocar bactérias, e por isso a gente vai fazer a profilaxia de infecção por PBE, tá? A gente usa ceftriaxone 1 grama uma vez por dia, por 7 dias, ou norfloxacin, tá? Essa questão do norfloxacin é o seguinte, algumas referências falam que pode usar norfloxacin, tá? Que obviamente só se o paciente não estiver chocado, se o paciente tiver via oral disponível, tá? Se o paciente estiver, sei lá, entubado, você vai usar Rocefin, tá? Você vai usar o ceftriaxone, tá? Então, assim, se o paciente tiver via ou tiver sido um sangramento leve, às vezes você poderia usar norfloxacin. Mas algumas referências mais atuais falam que a ideia seria basicamente usar o ceftriaxone. Então, assim, se na prova tiver a opção ceftriaxone e norfloxacin, só uma puder ser a certa, vai no ceftriaxone. Se não tiver ceftriaxone, for um paciente que tem via oral disponível e tiver o norfloxacin, considere o norfloxacin, beleza? Bom, e aí, outra indicação de profilaxia primária é no paciente que a gente precisa usar norfloxacin. Aqui a gente fez uma coisa pontual no paciente sangrando, 7 dias. Já tem paciente para profilaxia primária, ele precisa do uso crônico do antibiótico, ou do norfloxacin uma vez por dia, ou do sulfametoxazol trimesoprim. Em que paciente a gente vai indicar isso? Tem que ser um paciente que tem cirrose mais ascite, obviamente, né? E ele tem que ter a proteína líquida acítico baixa, bem baixa. Lembra que eu falei que geralmente no cirrótico é menor que 2,5, mas nesse tem que ser menor que 1,5, tá? E além disso, ele tem que ter uma disfunção hepática, que seja um Child maior ou igual a 9, ou uma bilirrubina maior ou igual a 3, ou uma disfunção renal, já uma creatina maior ou igual a 1,2, ou uma hiponatremia importante menor que 130. Eu sei, de novo, é difícil ficar lembrando disso aqui, é muito detalhe, vocês não têm só gasto para estudar, vocês têm um monte de assunto para estudar, tá? Então, assim, o que eu quero é que vocês deixem na mão, deixem na mente, vai, que, assim, tem indicação de profilaxia primária PBE? Tem. Quando? Quando o paciente sangrou ou quando o paciente tem a proteína líquido acítico bem baixa, tá? Pensem pelo menos nisso, que já tem uma garantia maior que vocês podem acertar, tá? Se vocês conseguirem lembrar disso aqui, é um plus a mais muito bom, pode diferenciar de vocês. Mas, se vocês já lembrarem pelo menos disso aqui, já é um belo de um avanço, tá? E a gente tem a profilaxia secundária, né? Profilaxia secundária é o quê? O paciente já teve PBE uma vez, eu não quero que ele tenha nunca mais, porque senão vai ferrar, tá? O que eu faço? Em todo paciente já teve PBE previamente, tá? E o que eu uso? Ou norfloxacin ou sulfametoxazol trimesoprim cronicamente, que nem a gente tinha falado aqui. Perfeito? Entendido? Vamos treinar um pouquinho. SUS São Paulo 2024. Acerca do tratamento da ascite, assinale a alternativa correta. Letra A. Deve-se priorizar a restrição hídrica como medida inicial para a maioria dos pacientes? Não, né? Eu falei para vocês restrição hídrica apenas se tiver hiponatremia. O que a gente tem que fazer antes é restrição de sódio. Errado. B. A restrição hídrica apenas estaria indicada em caso de sódio sérico baixo, principalmente quando abaixo de 125 ou 120, como eu falei para vocês. Perfeito. Marca essa, já está certíssima, não tem como estar errado, mas vamos ler as outras. C. A restrição de sódio é indicada nos pacientes refratários a diurético via oral? Não. A restrição de sódio é indicada para todo mundo, tá? Como primeira medida. Então está errado. D. Deve-se repor albumina endovenosa sempre que na punção de alívio forem retirados mais que 3 litros? Não. Mais que 5 litros, tá? Então está errada também. Que 5 feio, né, gente? Nossa, eu não consigo desenhar um 5. Ah, agora foi, né? Bom, e letra E, para terminar, no paciente com peritonite bacteriana espontânea e acite focina nefrótica, o patógeno mais comum é E. coli. Ué, Rafael, não tá certo? Você falou que PBE, E. coli e Klebsiella, principalmente E. coli. Por que tá errado? Gente, tá errado porque eles deram uma mega sacanagem aqui. Eles colocaram uma pegadinha. Eles colocaram acite porcina nefrótica. A gente falando de PBE em paciente cirrótico, que é o mais comum.
Posso ter peritonite bacteriana em paciente com ascite por síndrome nefrótica? Pode, principalmente em crianças, tá? E em crianças, o agente mais comum que você tem que lembrar é do Streptococcus, tá? Streptococcus pneumoniae é o principal agente da PBE no paciente com ascite nefrótica, principalmente criança, tá? Então, isso é uma decorebinha que vocês também precisam saber. Não costuma cair muito, mas sim, é importante saber que é cólera na PBE por cirrose, tá? Na síndrome nefrótica seria gram positivo, seria Streptococcus pneumoniae. Perfeito? Vamos treinar mais um pouquinho. SESDF 2024. Um paciente de 52 anos. Não falei, gente, um monte de questão de 24. E é porque eu nem pus todas de 24 que caíram, tá? Vai cair na prova de vocês esse tema, tá? A gente tem essa aula, é uma aula super importante para vocês, tá? Vamos lá. Um paciente de 52 anos de idade, etilista diário há 23 anos, procurou por um socorro com queixa de aumento importante do volume abdominal e discreto edema em membros inferiores. Tá. Ao exame físico, observou-se sinal piparote positivo, então era uma ascite, esse aumento do volume abdominal, no etilista diário. Ah, é cirrótico por álcool? Pode ser, mas vamos avaliar depois o GASA, tá? Foi feita a paracentese diagnóstica, exames laboratoriais com os seguintes resultados. Plaquetopenia 100.000, olha, me sugere que deve ser uma hipertensão portal, porque tem uma plaquetopenia, tem aí um hiperesplenismo, tá? Albumina sérica baixa, me sugere que deve ser até um cirrótico, mas vamos pensar um pouco mais. NRI alargado 2.1 me sugere que pode ser um cirrótico, mas o grande pulo do gato está aqui. Líquido acítico com proteína 0,6, baixíssima, celularidade 300 e 54% de polimorfos nucleares. Tá. Aqui, gente, não dá para calcular o GASA. Por que não dá para calcular o GASA? Porque ele dá a albumina sérica e a proteína líquido acítico. Mas vocês concordam comigo que se a proteína líquido acítica é 0,6, a albumina é no máximo 0,6. Então, se a albumina é no máximo 0,6, o meu GASA é de 1,4 para cima. Então, GASA alto. Então, GASA de hipertensão portal. Então, já partindo daqui, eu tenho um GASA que é pelo menos 1,4 se eu considerar que a albumina é 0,6, porque a albumina é de 0,6 para baixo, certo? Então, assim, GASA alto pode ser cirrose? Pode. Pode ser PBE? Pode. Pode ser neoplásica? Não. Pode ser PBS, peritonite bacteriana secundária? Pode. Daqui a pouco eu falo para vocês o que é peritonite bacteriana secundária, tá? Bom, então vamos lá. E daí, e agora? Rafael, é ascite? É PBE? O que que é? Agora olhe para a celularidade, pessoal. Celularidade é 300, só maior que 250. PBE? Não. Só 54% são polimorfos nucleares. 54% dá 162. Ah, Rafael, 54% é difícil calcular na hora da prova. Você calcula 50%, amigo. Dá 150. Já é bem mais baixo que 250. É óbvio que não vai dar mais mal que 250, tá? Então, assim, a celularidade tem poucos neutrófilos. Então, não é PBE, não é originoplásica, não é peritonite de forma alguma. Na verdade, na secundária, às vezes a celularidade é muito maior, então só me sobrou ascite por cirrose hepática. Faz sentido? Bate com todo o resto da questão? Bate. Então, marca a letra A e gabarita a questão. Perfeito? Desse mesmo caso clínico, o SESDF pôs outra pergunta. Ele colocou, beleza, você me falou o que é, agora me diz, qual a prescrição indicada por referido caso clínico? E aí, qual a prescrição indicada? Era um ascite por cirrose. Vai dar antibiótico? Não. Primeiro que cipro não seria a nossa opção, beleza. Vai dar Norflox? Não vou dar antibiótico, não é PBE. Beleza, vou dar espironolactona ou furosemida. Baita sacanagem, né? Eles puseram dois diuréticos que podem ser usados. Mas lembra que eu falei para vocês, a espironolactona é o preferível para a gente iniciar. Pode iniciar com os dois juntos, mas se é para iniciar só com um, a preferência é por espironolactona no paciente com ascite cirrose. Perfeito? Então, gabarito, letra B. Treinar mais um pouquinho. Enari 2023. Gustavo, um jovem de 30 anos, recebeu o diagnóstico de hepatite C em exame de rotina há 5 anos. Na época não deu seguimento e evoluiu com cirrose hepática. Ok, então paciente cirrótico, jovem, bem jovem, né? Mas vai saber quando ele teve essa hepatite C, então deve ter anos de evolução, mais de 10 anos. E aí ele não acompanhou e está com essa cirrose. Daí ele procurou uma UPA da sua região devido à febre, dor de cabeça, dor abdominal mal localizada, sendo admitido na unidade. Opa, febre e dor abdominal. Será que ele tem ascite? Se ele tiver ascite, eu tenho que pensar em PBE. Ao exame apresentava ascite volumosa. Bingo! Então ele tem uma ascite volumosa, dor abdominal e febre. Tem que pensar em PBE. Mas sem sinais de instabilidade hemodinâmica. Foi coletado líquido acítico perfeito, que revelou 300 células, só que diferente do outro, que só 54% eram neutrófilos, aqui as 300 células eram polimorfos nucleadas. Então tem um mais que 250 e tem sim uma suspeita fortíssima para PBE. A conduta adequada, então, diante desse paciente com PBE, iniciar diurético? Não, pelo amor de Deus, o paciente está infectado. A gente está falando de dar albumina em alguns casos, e você quer dar diurético, o paciente para piorar mais ainda o rim dele? Não. Iniciar diuréticos? Não vai iniciar diuréticos.
Iniciar octreotide, não falei disso para vocês, né? Octreotide, gente, seria um análogo de somatostatina. Octreotide seria uma opção se o paciente tivesse com suspeita de sangramento, tá? De hemorragia digestiva varicosa. Parece suspeitar de sangramento na questão? Não, não me disse nenhum indício para pensar em sangramento. Então, não vou iniciar octreotide. Iniciar antibiótico, beleza. Com gentamicina? Por que raios gentamicina? Não, falei de gentamicina para vocês? Não, então tá errado. Iniciar antibiótico terapia com cefotaxima, perfeito, uma cefalosporina de terceira geração, cefotaxima ou ceftriaxone, por ser uma cefalosporina a opção mais indicada nesses casos. Perfeito. Letra E, marca a letra E e acerta a questão. Bom, mais uma questãozinha porque eu falei que é um tema muito importante, tá? Turce 2022. Dá uma preguiça quando vê ser anunciado, né? Mas vamos ser fortes e continuar. Homem de 50 anos com hepatopatia crônica pelo vírus C, em uso de espironolactona 100, furosemida 40, propanolol 40, norfloxacin 400. Resumindo, o que a gente já tira disso? A gente já tira que ele tem ascite, tá usando diurético, que ele, por algum motivo, faz profilaxia para PBE com norfloxacin, e que ele usa propanolol provavelmente porque ele tem uma hipertensão portal clinicamente significativa. Tem ascite de fato, então tá certo, tá? E ele foi admitido com desconforto abdominal e calafrios. Tem que pensar em quê? Em PBE. Ah, Rafael, ele faz profilaxia. Amigão, profilaxia não é 100%, é para diminuir riscos, tá certo? Então, assim, eu diminuo riscos, eu não zero riscos, tá? Então, ele pode se infectar mesmo tomando profilaxia. Ao exame, estado geral regular, emagrecido, ictérico, hipocorado, ele tem uma palmagem, necomastia, abdômen doloroso da palpação superficial, piparose positiva. Quer dizer, um exame físico de um cirrótico que está descompensado, bem ictérico, com uma ascite, enfim, com abdômen dolorido. Exames HB de 11,5, leucócitos 11.800, plaquetas 100.000, proteína C reativa um pouco alta, 3,8. Lembrar que cirrótico às vezes pode não aumentar tanto, proteína C reativa porque é produzida pelo fígado, tá? Albumina de 2, baixa, bilirrubina 3,5, creatinina ali já mais alta, 1,5, ureia 60, potássio ok, líquido acítico turvo, proteína total 0,8, bem baixa, albumina 0,3 no chão, a albumina dele, então daria um GASA de 1,7 aqui só pra gente treinar, né? Mas já sabe que é cirrótico. Glicose 60, adenosina deaminase 20, que é baixa, a gente nem tá pensando em tuberculose aqui, mas fala contra a tuberculose. Celularidade total 400, 70% de polimorfos nucleares. Opa, essa conta eu sei fazer de cabeça, dá 280 polimorfos nucleares, maior que 250, então é PBE. A gente suspeitava e confirma sendo. Resultado de cultura pendente. Qual a conduta mais indicada? Ceftriaxone 2 gramas por dia, endovenoso? Tá certo, né? Pode usar ceftriaxone, tá certo. Vamos seguir em frente para ver se tem alguma coisa mais certa. Levofloxacin 400? Não, né? Quinolona se fosse Norflox, se fosse o caso. Ceftriaxone 2 gramas por dia, mas lembrando que para tratar, Norflox não seria nem para tratamento, seria para profilaxia, tá? Norflox não usa tratamento. E aqui é levofloxacin que a gente nem falou para isso também. Ceftriaxone 2 gramas? Perfeito. E albumina endovenosa? Opa lá, lembra que eu falei, sempre que tiver albumina tem que pensar na albumina? Vamos ver se esse paciente tem critérios. Bilirrubina, olha a bilirrubina dele. Olha a ureia dele e olha principalmente a creatinina dele. É aquele paciente que eu falei, é um paciente que está com PBR, já tem um rim meio baleado, uma bilirrubina mais alta, então assim, é indicação de prevenção com albumina para síndrome de hepatorrenal. Então marca a letra C. Letra D está errada porque ele fala de levofloxacin de novo, certo? Então, letra C, tem que lembrar da albumina, tá, gente? Essa albumina aí é muito importante também no tratamento do PBE, tá? E aí eu falei para vocês há pouco que eu ia comentar com vocês basicamente o que é peritonite bacteriana secundária. Eu falei que a peritonite bacteriana espontânea é quando a gente tem translocação bacteriana. Já a secundária é quando a secundária é alguma outra coisa abdominal. Por exemplo, o paciente tem ascite, é um cirrótico com ascite, tem uma colecistite. Vai acabar infectando o líquido bacteriano também, secundária a essa colecistite. Ah, o paciente tem uma perfuração intestinal. Também vai infectar. O paciente tem uma hérnia umbilical encarcerada. Vai acabar infectando esse líquido acítico. Então, é uma peritonite secundária a um outro evento, tá? Aqui o que chama a atenção é que a leucocitose, ela não costuma ser 300, ela costuma ser muito mais elevada, está acima de 1.000 muitas vezes. A flora geralmente é polibacteriana, eu posso ter fungos, eu posso ter gram-positivo, eu posso ter enterococo, tá? E o que chama a atenção também? A proteína líquido acítico, ela fica um pouco maior que 1 no caso, que geralmente é bem baixo no paciente cirrótico. O DHL no líquido acítico ele fica maior que o limite sérico, tá? Maior que o limite da normalidade sérica. A glicose costuma ser bem baixa, 50, e os outros são citados aqui, o CEA no líquido acítico, a gente não costuma dosar tanto, tem MOX 5, e fosfatase MOX 240. Esses dois, a gente dosa só quando a gente pensa em PBS, a gente não costuma dosar na rotina, tá? E aí a indicação é a gente fazer um exame de imagem para a gente tentar entender ao que essa peritonite é secundária, tá?
E aí algumas questões um pouco antigas, só para a gente treinar um pouco desse PBS. Não caiu diretamente tão boas questões de PBS nas últimas provas, nas últimas bancas, tá? Mas pode estar sempre um tema que pode estar sempre voltando aí à tona, por isso que eu trouxe questões um pouco mais antigas para vocês. USP 2018, homem de 56 anos de idade, está em acompanhamento no ambulatório clínica médica por cirrose hepática devido à hepatite B. Vem ao pronto-socorro por dor abdominal e febre baixa. Vamos pensar em peritonite. Há uma semana. No exame físico, pulso 98, pressão normal, frequência respiratória um pouco alta, abdômen globoso, doloroso difusamente, com sinais de ascite. A punção do líquido acítico revelou glicemia de 30, leucócitos bem alto de 13 mil. Lembra que nenhuma outra questão eu falei de mais de 1.000. Falava 300, 500, mas 13 mil leucócitos, com 98% de polimorfos nucleares, né? Neutrófilo pra caramba. Não tinha células atípicas e a coloração de grão, presença de de micro-organismos gram positivo. Amigo, tem tudo pra gente pensar no PBS. Então, qual a conduta mais adequada? Drenar o líquido acítico? Mas para que se você vai só drenar o líquido acítico? O que vai resolver nessa infecção? Tomografia de abdômen? Perfeito. Se eu suspeito de PBS, eu tenho que pensar em imagem abdominal. Ceftriaxone e metronidazol? Talvez não, né? Gram positivo, talvez tenha que fazer uma cobertura para gram positivo aí. E um shunt porta-hepático? Por que, Cássio, essa alternativa, né? Mas assim, vamos embora. Pensando em PBS, imagem abdominal, tá? Mais um para treinar SES Pernambuco 2020. Bem direta, qual dos parâmetros abaixo avaliados no líquido acítico sugere PBS no paciente com doença hepática crônica e ascite? E aí? E aí que eu trago a nossa colinha de novo, aquilo que a gente falou de PBS. Proteína total menor que 0,5? Não, na verdade seria uma proteína total mais alta, maior que 1. DHL semelhante à sérica? Não, DHL acima do limite de normalidade da sérica. Polimorfos nucleares entre 250 e 500? Não, polimorfos nucleares bem altos, maiores que 1.000, tá, muitas vezes. Glicemia em torno de 30? Pode ser. Glicemia menor que 50, então a letra D está certa. Amilase em torno de 30? Não, nada a ver a amilase para pensar em PBS. A amilase a gente vai pensar, a grande vantagem da amilase é quando a gente pensa em ascite pancreática, que é a amilase maior que 1.000. Perfeito? Então eu trago essa foto para vocês. Poxa, Rafael, um raio-x de tórax na aula de ascite? É, porque uma outra complicação que a gente tem, que é um mecanismo muito parecido com a ascite, é o hidrotórax, tá? O hidrotórax hepático. O hidrotórax, ele geralmente é um derrame pleural que acontece mais à direita, tá? Porque ele acontece por um defeito diafragmático. E o nosso diafragma da esquerda ele é um pouco mais grosso, um pouco mais musculoso, então é mais comum que eu tenha defeitos diafragmáticos no diafragma direito. Então, por isso, o hidrotórax é muito mais comum à direita. E, Rafael, precisa ter uma ascite grandona para poder fazer hidrotórax? Não. Alguns pacientes nem têm ascite aparente. Por quê? Porque, assim, pensa que depende de defeitos diafragmáticos, então se tiver muito mais defeitos diafragmáticos vai ser mais fácil. Além disso, a cavidade torácica ela tem uma pressão intratorácica negativa, tá? E a gente pode ter um aumento da pressão intraabdominal e isso pode fazer com que a gente tenha hidrotórax sem ter uma ascite tão importante. E como que eu vou tratar? Eu vou tratar basicamente como eu trato uma ascite, tá? Restrição de sódio na dieta, diuréticos da mesma forma que eu tinha uma paracentese de alívio aqui, eu vou ter tórax-centese de alívio. Lembrar que eu não posso tirar 3 litros de uma vez, tá? Algumas referências falam que você não devia tirar nem mais de 1 litro, mas com certeza mais de 2 litros você não pode, porque senão tem um risco muito maior de reexpansão, de edema pulmonar com reexpansão, tá? Então você tem que ficar ali no máximo de 1, 2 litros de tórax-centese de alívio. Pleurodese seria uma opção. TIPS também é opção pra gente, quando a gente tem uma hipertensão portal refratária, né? Lembra que eu falei para vocês que em casos de hipertensão portal refratária, sintomas, por isso a gente pode usar o TIPS. E o transplante hepático também é uma opção pra gente. E, gente, evitar dreno torácico, tá? Às vezes a gente vê, dá até um calafrio de pensar nisso. Por quê? O dreno torácico era como se eu deixasse um dreno no abdômen, e às vezes a gente já vê isso na prática, é terrível, tá, gente? Não dá para deixar um dreno torácico, porque assim, o mecanismo que gera o hidrotórax, ele vai continuar existindo. Então, se você só deixa um dreno torácico lá, você vai só fazer depressão proteica de eletrólitos, vai desnutrir mais o paciente, vai fazer com que ele tenha disfunção renal, fazer com que ele tenha um maior risco de infecção. Então, assim, é para evitar casos muito peculiares ali por algum tempo específico, quando você está guardando algum outro procedimento, tá? Mas a princípio é para se evitar deixar um dreno torácico no paciente com hidrotórax. Bom, era isso que eu tinha para falar nessa aula para vocês. Espero que tenham aprendido bastante. É uma aula bem importante para a vida e para a prova, tá? E nos vemos aí nos próximos módulos, tá bom? Abração!